Bom dia, criançada! Como é que vocês estão? Vocês estão bem? Estão se cuidando? Tá tudo certinho? Olha aí, o sol já nasceu aí lá fora, já o dia já tá bonito, já tá claro, olha lá. Que coisa bonita a gente ter um dia bom pra gente viver pela frente, né? Então, crianças, hoje, desperta, te anima, nós vamos estar utilizando a nossa sequência didática. Pega lá a tua sequência didática. Nós vamos estar utilizando também hoje o nosso livro de história. Então eu te convido aí onde você está, corre lá, pega o seu livro de história. Eu acabei esquecendo o meu aqui embaixo da caixa. Peguei agora. Então pega lá o teu livro de história, tá bom? A gente vai estar fazendo hoje a segunda do segundo capítulo. A gente vai estar trabalhando com o segundo capítulo do livro de história, ok? Então vamos lá. Antes de mais nada, bom dia. E como a gente está trabalhando com uma sequência didática que está trabalhando sobre o meio ambiente, a gente vai estar desenvolvendo agora uma pequena atividadezinha aqui que vai tratar justamente sobre a questão do lixo. Só que nós temos uma atividade ali em que a Emília está dando uma lição pra gente. Que lição é essa, crianças? Lá em cima, no título, está escrito assim, olha, nem tudo é lixo, ok? Mas como assim, professor, nem tudo é lixo? Quando a gente joga, por exemplo, a gente bebeu uma água e joga essa garrafa assim no lixo comum, a gente pode estar dificultando o trabalho de pessoas que podem querer utilizar essa garrafa para reciclagem. Mas o que seria reciclagem, professor? A gente vai estar conversando sobre isso, tá bom? Então, a questão da reciclagem, crianças, a gente vai estar compreendendo quando a gente pega um material que seria lixo, que seria jogado no lixo descartado, um resíduo sólido, e transforma ele em um outro resíduo sólido ou até mesmo em um resíduo sólido igual a este, que no caso, em um outro produto, perdão, em um outro produto igual a este. Por exemplo, se eu peguei uma garrafa, eu consigo transformar aquela garrafa novamente em uma matéria-prima. O que seria matéria-prima? Seria o material que a gente utiliza para produção da garrafa, entendeu? Então eu vou, sei lá, vou usar ela numa indústria em que eu vou derreter ela e por meio do líquido plástico que vai ficar, eu vou transformar aquele líquido plástico em uma nova garrafa, ok? Então isso vai ser reciclagem, tá bom? Mas professor, quando eu pego uma garrafa e uso ela, por exemplo, uso a garrafa para fazer um puff. Peguei várias garrafas, coloquei uma do lado da outra assim juntinho, coloquei uma almofada em cima, fiz um puff com a garrafa. Isso foi reciclagem? Não, não foi reciclagem. Mas tem uma excelente iniciativa, porque a gente não vai estar descartando isso no meio ambiente. Mas isso não é reciclagem, isso é reutilização. A reciclagem é só quando a gente transforma esse produto em um novo produto ou, ou em ou no mesmo produto, ok? Então, que no caso a questão das latinhas ali, do metal. Quando eu transformo aquele metal novamente em matéria-prima para fazer um novo tipo de lata, um outro tipo de objeto, eu vou estar reciclando. Agora, se eu pegar e utilizar essa latinha para plantar uma para colocar uma plantinha ali dentro da latinha, eu não vou estar reciclando, eu vou estar reutilizando, vou estar utilizando aquilo ali para algum outro fim, tá bom? Mas eu vou estar reutilizando aquilo que seria lixo, e isso também é muito bom. Nós podemos aprender um pouquinho com a ideia dos 3 R's. Quem sabe o que são os 3 R's? Os 3 R's, eles são aqueles que podem nos ajudar a
combater um pouco a poluição, a preservar o meio ambiente. Quais são esses 3 R's? Primeiro R é reduzir. Reduzir. Como assim, professor, reduzir? Em vez de eu ficar comprando várias latas, por exemplo, de carne enlatada, eu posso estar diminuindo esse consumo de carne enlatada comprando, por exemplo, carne moída no açougue. Ou eu posso estar consumindo outro produto que vai poluir menos o meio ambiente. Entendeu? Ah, professor, sei lá, eu uso muito. Eu sempre tenho muita sacola de supermercado em casa. Como é que eu posso reduzir o número de sacolas de supermercado? Você pode ir no supermercado. Ah, eu vim aqui no mercadinho, aqui no canto de casa, comprar farinha. Cheguei lá, eu comprei a farinha, o dono do mercadinho queria colocar a farinha dentro de uma sacola. Eu que falo? Não, é aqui perto da minha casa, eu levo a farinha na minha mão. Vai te prejudicar sair sem uma sacola? Não. Pelo contrário, vai te fazer bem, porque você vai estar cuidando do meio ambiente. Primeiro R, qual é? O reduzir. Reduzir é o primeiro R. O segundo R é justamente o reutilizar. É utilizar para outro fim, é utilizar novamente. Por exemplo, uma garrafa plástica. Se eu usei ela, se eu comprei uma garrafa com água, eu bebi a água, mas eu não posso encher aquela garrafa com água novamente, pegar água lá da torneira, ou então não sei de onde você bebe água, se você comprar aqueles galões de água, ou então eu posso fazer um suco e colocar dentro da garrafa. Não tem gente, a gente não coloca também, a gente pega aquelas garrafas de refrigerante, né? A gente não coloca, não reutiliza essas garrafas dentro da nossa geladeira, não enche elas com água. Então a gente está reutilizando. Então esse é o segundo R. O primeiro R é reduzir. O segundo R é reutilizar. E o terceiro R é o reciclar. Então reciclar seria justamente esses materiais que a gente consegue fazer novamente matéria-prima dele e produzir um outro produto ou até mesmo o mesmo produto. Como a gente está falando a questão de latas, olha ali, ó, nós temos ali abaixo das latas, o que nós temos? Os plásticos, abaixo dos plásticos nós temos ali os vidros, abaixo dos vidros nós temos os papéis. Então a gente sabe que normalmente esses são os materiais mais fáceis de se ter a reciclagem, que normalmente que a gente vê de maneira mais comum. Professor, mas tem reciclagem de outros materiais? Tem, por exemplo, reciclagem de bateria de celular, de pilha, tem reciclagem de... não sei, não vem à mente agora. De vários outros materiais, de lâmpada. É vidro, né? Mas tem reciclagem de lâmpada? Tem também. Então, existem questão de cada tipo de resíduo, cada tipo de lixo, né? Que a gente chama de lixo, ele pode ser reaproveitado. Como? Por meio da reciclagem. Então, por exemplo, as latas, além da gente poder reutilizar, como eu já falei, para o plantio, ela pode ser transformada de novo em metal, moído, ou não sei muito bem como é a forma com que eles vão transformar a lata em matéria-prima, mas eles vão fazer dessa lata outra lata. Por exemplo, quem aqui já viu aqueles copos aqueles copos descartáveis? Quem já foi em aniversário, ou tem aí na sua casa, copo descartável. Quando você vê um copo descartável transparente, é porque ele provavelmente é feito de matéria-prima, de uma matéria-prima inicial. Que no caso é vindo direto das substâncias do petróleo. Porque o plástico ele é feito à base de petróleo, tá bom, crianças? Então, esse plástico, ele transparente, ele foi feito, ele é o primeiro plástico. Agora, se você vê, por exemplo, um copo descartável, que ele já é branco ou cinza ou de outra cor, normalmente ele já não é o primeiro plástico, ele já é feito de reciclagem, tá bom? Então ele já é um plástico que já veio de um processo de reciclagem, tá bom? Ele, tipo, já foi um copo outro dia, ou já foi uma garrafa PET, ou já foi algum outro tipo de plástico, ele foi derretido
e foi transformado em um novo plástico. Quem aqui já viu uma garrafa PET queimando? Quando você vê ela queimando, você vê que ela vai derretendo, né? Vai escorrendo ali o plástico líquido. É desse plástico líquido que eles fazem outros tipos de plástico, como a questão da sacola, como a questão dos copos descartáveis que a gente está falando. Eles fazem outras garrafas e vários outros produtos à base de plástico. Então, a gente sabe que é importante a gente cuidar do meio ambiente porque a gente mora nele, a gente vive dele, a gente depende dele. Então, crianças, bora assumir esse compromisso juntos de tentar, primeiramente, olha, bora tentar reduzir, diminuir esse gasto com sacola, diminuir o número de lixo que é produzido aí na nossa casa, tá bom? Outra coisa que a gente vai tentar fazer, bora tentar reutilizar. Pega aquela lata que ia lá pro lixo, por que você não planta alguma coisa nas latinhas? Por que você não pega aquela garrafa PET, transforma em um vaso bonito pra você colocar na sua janela, que nem eu fiz ali, depois eu mostro pra você. Então você pode tentar fazer coisas assim, pra justamente tentar reutilizar. E a questão da reciclagem, uma boa ideia que a gente pode estar fazendo em casa, é estar fazendo a coleta seletiva, crianças. Quem sabe o que é coleta seletiva? A coleta seletiva é justamente fazer a separação correta do lixo. Então, se a gente for fazer essa separação, a gente não vai jogar todos os lixos misturados, todos os tipos de materiais misturados. Não, a gente vai fazer uma separação. A gente vai colocar uma sacola, um balde em casa, sei lá, algum cesto de lixo, somente para as latas. A gente vai colocar um cesto de lixo lá em casa somente para os plásticos. A gente vai colocar um cesto de lixo em casa somente para os vidros. E outro cesto de lixo somente para os papéis. Assim, quando esse lixo ele for lá que no caso ele vem aqui para Marituba agora, né? Quando esse lixo vier para Marituba e vier aqui para... Ai meu Deus, qual é o nome que se dá? A gente não fala mais lixão. Aterro sanitário. Quando vier aqui para o aterro sanitário da Revita, ele vai... existem catadores aí que eles fazem esse processo de seleção dos lixos. Então vai ser muito mais fácil deles acharem o lixo separadinho. Poxa, aqui olha, tem um saco só de garrafa PET, ou então só de plástico. Ele vai pegar e já vai separar. Poxa, isso aqui é plástico. Ele vai ver lá um saco ali só com latas. Ele vai separar, poxa, isso aqui é só latas. Ele vai poder vender, ele vai poder ter um dinheiro. Então você vai estar facilitando a vida de pessoas que precisam, que também nos ajudam. Porque imagina, se não houvesse os catadores de lixo, um amontoado que não seria de lixo, porque eles pegam esse lixo, eles reaproveitam, vendem, para que a gente possa continuar vivendo, porque a gente não vai conseguir de maneira alguma morar em cima do lixo, crianças. Então a gente precisa saber lidar com esse grande problema dos nossos dias, tá bom? Então bora fazer uma atividadezinha aqui, olha. Primeira coisa que a gente vai ter que fazer, bora ler esse textinho, tá bom? Que a Emília tá falando ali pra gente. Bora ler, no 3, naquele balãozinho ali, ó. 1, 2, 3. Alguns produtos são reaproveitáveis para fazer novos produtos. Esse processo chama-se de reciclagem. Agora ligue cada objeto à lata de lixo que eles podem ser reciclados. Vamos lá, bora facilitar o trabalho do catador de lixo, bora facilitar o trabalho aí para essa sustentabilidade do nosso meio ambiente. Vamos lá? Então, as latas de lixo, onde é que a gente vai colocar as latas? A gente vai colocar em que lugar? Bora tentar ligar aí? Vamos lá, a lata, onde que a gente vai ligar? Olha aqui a lata, a gente vai ligar onde? Onde aí tá escrito lata? Bem aqui, dessas lixeiras aí. Bem cá. Ok, já ligamos a lata, né? O plástico, as garrafas plásticas ali, onde a gente vai jogar? Plástico, onde é que tá? Que plástico? Plástico, bem aqui, olha. Vidros, onde é que tá o vidro? E não tem vidro.
Ai, crianças, desculpa, tô com o meu despertador aqui 9h30. Então vamos lá. E o papel, bem aqui, papel. O vidro vai ficar sem, porque a gente não tem um lixeiro pra ele. Era pra ser vidro, bem aqui. A gente errou. Se você puder, escreve aí vidro. Ok? Risca papel aí, escreve vidro. Nós erramos aqui nessa atividade, nos perdoe. Então escreve vidro aí em cima desse papel e joga lá o papel, ok? E joga o vidro pra lá. Tchau. Fechou a atividade? A gente agora vai tentar fazer, acompanhar um pouco o segundo capítulo do livro de história, tá bom? É bem curtinho, é rapidinho que a gente vai desenvolver isso. Então pega lá o teu livro de história, bora fazer isso junto, tá bom? Então vamos lá. Então, crianças, abriu aí teu livro de história. A gente vai estar vendo já aí na página 12. Abre aí na página 12. A gente vai estar vendo que o título do capítulo é assim, ó, Histórias de hoje e do passado. Então, crianças, eu quero saber de vocês se vocês gostam de ouvir histórias. Quem é que gosta de ouvir histórias? Hein? Você gosta de ouvir histórias? Eu gosto de ouvir histórias. Quando meus pais ou os meus avós conversavam, eles falavam de quando eles eram crianças, dos problemas que eles enfrentavam. E tudo isso eu achava interessante, porque eles me deram meus pais conseguiram me dar uma vida mais tranquila, né? Sem passar por necessidade. Mas eles passaram por necessidades muito grandes, eles tiveram uma infância bem difícil. E quando eu ouço a história deles, eu fico assim impressionado, porque é algo interessante pra mim. Faz parte também da minha história, porque faz parte da história deles. Então, eu quero saber se você gosta de ouvir as histórias quando as pessoas mais velhas contam histórias pra vocês, para seus pais, seus tios, seus responsáveis, os seus avós. Quando eles contam as histórias, você fica ouvindo assim, atento? Você gosta de ouvir? Pois é, eu gosto de ouvir. Por exemplo, quem já viu as fotos? Quem já olhou os álbuns de fotos? Ou então já viu os retratos pendurados nas paredes? Quando eu chegava na casa dos meus bisavós e via os retratos pendurados nas paredes, eu ficava olhando. Eles eram assim um dia, eles já foram novos. Então, crianças, essa parte de entender que a história, ela está nesse processo de construção da vida das pessoas. Ela está justamente naquilo que a gente determina como a nossa cultura, né? Então, a gente vai ter essa compreensão de que é importante a gente valorizar a nossa história, tá bom? Então, bora tentar entender um pouquinho. A gente vai estar lendo ali o texto, tá bom? Juntos, no 3. 1, 2, 3, na página 12. Por meio de uma conversa, podemos obter informações sobre pessoas com quem convivemos diariamente. Também conhecer fatos da vida delas. Há pessoas que viveram em épocas passadas que tinham outro modo de vida e diferentes costumes. Sobre isso, também podemos aprender conversando com elas. Por exemplo, quantas vezes você já chegou a ouvir, assim, sei lá, o seu avô comentando assim, no meu tempo isso não acontecia, no meu tempo isso não era assim. Então, eram modos de vida diferentes do nosso, o tempo deles era outro. Então, a história deles é uma história, a nossa é outra. Só que a questão é que a história deles foi que possibilitou com que a nossa história também acontecesse. Então, o tempo em que eles viviam era outro, as cobranças da sociedade eram outras. Então, por exemplo, eles podem falar que as músicas que eles gostavam eram melhores do que as músicas que você gosta hoje.
Então são coisas, o modo com que eles viviam antes era diferente do modo que nós vivemos hoje. A alimentação mudou, a forma de se vestir também mudou, a forma com que as pessoas conversam e interagem mudou. Então é importante você perceber essas coisas, tá bom? Além da conversa, como é possível descobrirmos fatos ocorridos em épocas passadas? Como é que a gente pode descobrir alguma coisa que aconteceu no passado? Poxa, eu não conversei com meu avô, não conversei com nenhuma pessoa idosa, que não precisa ser seu avô, mas sei lá, alguma pessoa idosa que possa ser de confiança da família. Mas eu não conversei com ninguém. Mas eu quero saber do passado. O que eu posso fazer? A gente pode ler livros de história, o que mais? Como essa pessoa aí do lado, o que ela está fazendo? Ela está olhando um álbum de fotos, ela está olhando selos. Então, as histórias também, elas se passam por objetos, por figuras que representam o passado. A questão dos quadros, quando a gente olha uma pintura, a gente também vê como é que as pessoas se vestiam no passado, como é que as pessoas se relacionavam. Então, tudo isso tem a ver com a história, com a construção de como as pessoas vivem, tá bom? Então, uma menina chamada Sofia queria saber como era o modo de vida das pessoas da época em que seu avô era mais jovem. Para isso, ela realizou uma pesquisa sobre o passado. Observem as imagens a seguir para conhecer como ela fez. Primeiramente, ela conversou lá com o avô dela, tentou saber sobre como é que o avô dela vivia, como eram as coisas no passado, e o avô dela nem gosta de falar, ele gosta muito de falar, e arrebentou conversando com ela, falando: ah, minha filha, porque no meu tempo era assim, assado, cozido. Então, é muito legal porque as pessoas idosas gostam de conversar, normalmente, né? Não posso afirmar de todas, mas normalmente as que eu conheço gostam de conversar. Então, se alguém dá ouvidos a elas e quer conhecer um pouco sobre a história delas, elas vão gostar de estar conversando, de estar falando um pouco sobre como elas viveram. E é muito importante a gente estar valorizando as pessoas idosas, tá bom? Então vamos lá. Outra forma com que ela tentou descobrir o passado foi vendo ali os selos, foi vendo fotografias. Então isso também fez com que ela conhecesse o passado. Ali na página ao lado, a gente vê que ela começa a ler livros, que ela começa a tentar entender um pouco sobre a história, estudando um pouco, vendo o álbum de fotografias, pesquisando na internet, olhando o tablet dela, pesquisando na internet sobre o passado, tá bom? Neste ano, durante as aulas de história, você conhecerá um pouco mais sobre a sua vida, sobre a vida das pessoas com quem convive e também sobre as histórias de pessoas que viveram em épocas passadas. Você vai ver que existem semelhanças e também diferenças entre o seu modo de vida e o modo de vida das pessoas. Então, crianças, por exemplo, se a gente for olhar, por exemplo, a Bíblia hoje, a gente consegue, por meio da Bíblia, conhecer várias histórias do passado, conhecer vários modos de vida em que as pessoas viviam. Então, a gente consegue, por meio de livros, ter esse conhecimento também de história. Por exemplo, lá no Antigo Testamento, se um filho se desviasse, o pai tinha que levar ele para fora e apedrejar ele. Então era o modo de vida que eles tinham naquele tempo. Então hoje a gente já não vê mais isso acontecendo. Por quê? Porque isso é crime. Isso são coisas que a gente já vê um outro modo de vida em que as pessoas acabam seguindo a Deus. Então são formas diferentes de encarar a vida, tá bom? Então, por exemplo, naquele período tinha um processo de sacrifício, eles sacrificavam animais para Deus. Então, hoje a gente já vê uma outra forma de relacionamentos com Deus nas igrejas, né? Por exemplo, em outras religiões também. Então, a gente vê, crianças, que o modo de vida, de acordo com a história, de acordo com o contexto em que essa pessoa se insere, são modos de vidas diferentes. Por exemplo, ela pesquisou ali nos livros, por exemplo, a forma de se vestir.
na década de 60. Era diferente do modo de se divertir na década de 80, quando os seus pais nasceram nos anos 90, entendeu? Então são modos de divertir diferentes. As músicas que eles gostavam lá no passado, que os seus avós gostavam, é muito diferente das músicas que as pessoas hoje em dia normalmente gostam. Então, existe essa questão histórica relacionada ao passado, ao presente, e a questão do futuro também, que será um modo de vida diferente do que nós vivemos hoje. Então, aquilo que a gente vive hoje não vai ser a mesma coisa daqui pra frente. A gente vai ver coisas diferentes, tá bom? Então, neste ano, durante as aulas de história, você conhecerá um pouco sobre a sua vida, sobre a vida das pessoas com quem convive e também sobre a história de pessoas que viveram em épocas passadas. Você vai ver que existem semelhanças e diferenças entre o modo de vida e o seu modo de vida e o modo de vida dessas pessoas. Então, como como eu tô falando, né, a música que a gente gosta, a comida que a gente come é diferente da comida que eles comiam no passado. A forma de se vestir, a forma de falar. Então, tudo faz parte desse contexto histórico em que nós estamos inseridos e em que as pessoas também estavam inseridas no passado. Agora, crianças, abre aí já na página 14, tá bom? Na página 14, a gente vai estar vendo a questão da valorização do idoso. Olha, vimos que é possível conhecer sobre o passado conversando com uma pessoa idosa. Você sabia que temos muito que aprender com os idosos? Você sabia disso? Que os idosos podem ensinar muito pra gente? Veja. Então ali, olha, por exemplo, vocês veem o quê? Que existe um senhor idoso reunido ali com um grupo de crianças indígenas, né? Então nas comunidades tradicionais, geralmente, os membros idosos são os responsáveis pela transmissão das tradições, das práticas e saberes, pela realização de rituais especiais, ou seja, a manutenção da cultura. Foto de idoso de etnia Chavante ensinando aos mais jovens sobre o ritual de passagem. Aldeia Ides Urro, município de General Carneiro, no estado do Mato Grosso, em 2010. Então, os idosos, eles possuem essa missão, né? Essa responsabilidade de transmitir esse conhecimento tradicionais para a gente. Então, a manutenção da cultura também é uma das principais responsabilidades dessas pessoas. Então, é por isso a gente ter essa valorização do idoso, para que a gente possa ter esse conhecimento da nossa cultura, esse conhecimento da história que tem nos formado, tá bom? Então, mais abaixo, tem uns outros textinhos aqui assim, com nossos avós, aprendem os costumes da comunidade, com as festas e cerimônias religiosas. Ali ao lado tem a foto do avô e neto durante a pausa de romaria no caminho do Santuário de Aparecida, no município de Pindamonhangaba, no estado de São Paulo. Por exemplo, quem costuma ir para o Sírio, por exemplo, às vezes o seu avô levou a sua mãe para o Sírio, para o seu pai para o Sírio, aí sua mãe, o seu pai, o seu responsável já levou você para o Sírio, e existe essa manutenção da cultura, dos conhecimentos que vocês têm. Então, por exemplo, a questão de chá, de ferida, por exemplo, a sua avó, um dia quando a sua mãe tava, ou seu pai estava com a garganta inflamada, ela fez algum tipo de remédio. Quem já passou por essa tortura pegou o algodão e fez a limpeza na garganta do seu pai e da sua mãe. Aí o seu pai e a sua mãe já tentou fazer isso com você. Então, ou outros tipos de remédio. Por exemplo, se você está com dor de barriga, a sua mãe faz um chá de boldo para você. Mas por que ela faz esse chá de boldo? Porque um dia a mãe ou a avó dela ensinou isso para ela. Que quando a gente está com dor de barriga, a gente faz um chá de boldo e a gente passa a dor de barriga. Então existem conhecimentos e culturas que foram passadas para nós de gerações em gerações, tá bom? E isso é muito importante. Podemos também aprender, como está ali no outro textinho ali embaixo, podemos também aprender com nossos avós técnicas de artesanato. Foto de avó trançando palha de buriti com o neto no município de Taguatinga,
no estado de Tocantins em 2011. Então a gente pode aprender muitas coisas com os nossos avós. A gente tem essa possibilidade de aprender as coisas com as pessoas idosas. Vamos lá para a próxima página, ali na página 15. Olha ali, ó. Conviver com os avós e bisavós ajuda a fortalecer os laços familiares. Foto da menina aprendendo a fazer tricô com sua bisavó no município de Fortaleza, no estado do Ceará. Então, quem já aprendeu alguma coisa com seu avô, o que foi que você já aprendeu? Já pode aprender com seu avô, com seu bisavô, hein? Aí ali abaixo, a foto dos avós passeando com o neto em área rural no município de São Sebastião do Alto, estado do Rio de Janeiro, em 2017. E ali abaixo, os idosos também têm muito a aprender com as crianças. Foto de neto ensinando o avô a usar o computador no município de Caetano do Sul, no estado de São Paulo. E aí, crianças, vocês já tentaram ensinar os avós de vocês a utilizar a tecnologia? Olha, avô, olha, avó, olha, responsável, né, que cuida de mim. Você pode utilizar o celular dessa forma. Para enviar mensagem é assim, para enviar foto é assim, para enviar áudio é assim. Então são coisas que as crianças hoje em dia têm mais domínio sobre a tecnologia do que os avós. Então vocês, crianças, podem estar ensinando isso. A gente tem muito a aprender, mas a gente também tem muito o que ensinar. A gente pode ser esse responsável por estar ensinando coisas novas para os nossos avós, tá bom? Então fica aí uma missão. Nós temos ali 3 perguntinhas para a gente estar conversando, interagindo. Quais das situações retratadas você já viveu com seus avós ou outras pessoas idosas? Você já viveu alguma dessa situação? Você já aprendeu alguma coisa? Já chegou a passear? Já chegou a ir para o Sírio? Já chegou a ir para a igreja junto com seus avós? Já chegou a ensinar eles a mexer na tecnologia, no celular ou no computador, entendeu? São experiências que você já viveu com seus avós ou com pessoas idosas responsáveis por você. Cite outros exemplos de situações em que os mais novos podem aprender com os mais velhos. Em quais outras situações os mais novos também podem aprender com os mais velhos? O que mais que a gente pode aprender? Hein? Como eu falei aqui anteriormente, a questão de conhecimentos tradicionais, de remédios, conhecimentos tradicionais sobre a questão da nossa cultura, sobre a questão da nossa religiosidade. Então são coisas que a gente consegue aprender ainda com os nossos avós. E são coisas importantes para a manutenção da nossa história. Então, a última pergunta a gente vai estar lá. Cite também situações em que os idosos podem aprender com as pessoas mais novas. Além ali do computador, da internet, o que mais que eles podem aprender? Eles podem aprender um pouco com as nossas músicas. Eles podem aprender um pouco com as novas formas que a educação ela é posta, porque a forma com que a educação acontecia no tempo deles é diferente da nossa educação de hoje. Então, eles podem aprender um pouco com a gente sobre isso, eles podem aprender um pouco sobre aquilo que a gente tem conhecimento sobre a ciência também, que aquilo que eles descobriram de ciência na escola antes era muito diferente daquilo que a gente descobre de ciência hoje. Então, crianças, a gente finaliza a nossa aula aqui. Eu espero que vocês tenham compreendido, tenham gostado e valorizem as pessoas idosas. Eu sei que esse período de pandemia foi um período muito difícil, porque muitas pessoas idosas acabaram morrendo, né, pelo coronavírus, ou então, se não morreram, pelo menos ficaram doentes, e foi um período muito difícil porque a gente ficou apreensivo, com medo de perder as pessoas que a gente ama. Então, eu espero que você esteja bem, eu espero que o seu coração esteja bem, espero que as pessoas idosas na sua família também estejam bem, mas se você perdeu alguém, meus pêsames, e saiba que o importante é a gente valorizar todo o legado que as pessoas deixaram pra gente. Então, o legado de amor, de cuidado, de carinho que os seus avós deixaram no seu coração, isso é muito importante. Então é um grande tesouro que a gente tem que guardar no nosso coração, as lembranças boas das pessoas que nós amamos. Isso é muito importante.
bastante, tá bom, crianças? Então, espero que vocês estejam bem, cuidem bem da família, amem a sua família e sejam amados por elas, viu? Fiquem com Deus, amo vocês, até mais. Tchau, tchau. Até a próxima.